Poucas palavras, mas, ou somado a isso, muito significado. Então você precisa contar uma história sem encher linguiça. Sabe aquela pessoa que é prolixa, ela fala demais, mas não fala nada? Ela fala, mas ela é desinteressante. Já viu aquela pessoa que vai contar uma piada e não sabe contar a piada e perde toda a graça? Já viu aquela pessoa que vai contar a piada e ela resolve a piada antes da hora e depois ela não consegue mais contar a piada? Tem muita gente que quando escreve uma música, uma letra, ela é tão repetitiva no assunto, ela não consegue desenrolar a história sem encher linguiça, que se torna desinteressante. Um hit é uma música que as pessoas querem ouvir várias vezes, porque ela tem interesse, ela é interessante. Então você precisa, assim como na melodia, criar expectativa e resolução. Você precisa fazer com que a pessoa queira saber mais sobre a sua história e a sua letra, e você dá uma resposta, mas você prossegue até chegar o momento em que você fecha o assunto, normalmente no refrão, e esse é o próximo passo que a gente vai falar aqui da estrutura da música, tá? Então, não pode entregar tudo de uma vez e nem ficar repetindo o que você já falou, tá? É preciso desenvolver essa história sem encher linguiça. Por isso é importante você tirar o que está sobrando. E é muito mais fácil encher de coisas. Uma letra ela tá boa quando você não tem mais o que tirar, tá? Quando não tem mais o que tirar é porque ela tá boa. Vamos ver aqui um exemplo. Evidências, Chitãozinho e Chororó, né? Um exemplo de uma música muito bem contada, né? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque te amo. O que eu quero dizer com poucas palavras também? Aqui você já entendeu o significado, já entendeu, não precisa ficar explicando muito. Quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero, ele está mostrando essa contradição do sentimento, você já entendeu. Mas você quer saber mais, porque você quer saber como essa história se desenrola. E aí ele conta um pouco mais na próxima estrofe. Eu tenho medo de te dar meu coração, então o problema não é ela, é ele. Então você está entendendo um pouco mais da história. E confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Então ele tem medo de dar o coração e ser traído, ser machucado, perder a pessoa. Mas ele não disse isso tudo na primeira estrofe, ele começou a contar um pouco do assunto na primeira estrofe. E depois ele está desenvolvendo a história na segunda estrofe e assim continua a letra depois, né? A gente não vai analisar a letra inteira aqui, até porque já tem um vídeo no canal em que eu analiso ela, que é um vídeo sobre letras de música, a técnica das caixas, eu analiso ela com praticamente inteira. Então o que a gente tem de aprendizado nesse exemplo? Você ir entregando os detalhes da história aos poucos, tá? Você tem que permitir que a pessoa compreenda, mas ela queira mais. Então você cria expectativa e resolve. É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal, eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca, a bunda dela pulsa. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai e vem jogando de ladinho o neném. Eu coloquei duas músicas contrastantes porque a Evidências é uma música maior, o que não quer dizer que ela tá enchendo linguiça. E essa daqui é uma música que ela tá ali inteira. Isso tudo é ela, minha gente. Isso tudo é ela. Se você vai fazer música nesse estilo do Léo Santana, música comercial zona mesmo, sertanejo universitário, você precisa aprender a escrever poucas palavras, mas com muito significado, como o Léo fez nessa daí. Hoje em dia, muitas letras são desse tamanho. Elas costumam ter 12 frases normalmente, 12 versos, às vezes 14, tá? Nada muito mais que isso. Aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Provavelmente é 14, né? Porque tem um aqui que tá meio fora do lugar, né? Foi beijando minha boca, deveria o com a mão na minha nuca estar embaixo. E a bunda dela pulsa embaixo também, né? Então daria 14. Por isso, você precisa escrever pouco. E aí depois ele repete isso, não precisa você aumentar a história. O que ele tem para dizer, a mensagem, nem sempre é uma história, mas a mensagem, você não precisa ficar fazendo extremas ligações de uma frase com a outra. Tô sendo claro? Me responde aí.
É sensacional o jeito que ela faz comigo, é fora do normal. Entendeu como ele não precisou dizer assim, tô apaixonado, eu amo essa mulher, ela é incrível, ela é super gostosa. Então é uma outra forma de falar as mesmas coisas. Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Olha a imagem, olha a cena dos exemplos que eu dei anteriores, né? Você saber ser sintético, tá? Poder de síntese, coeso e não ficar enchendo de linguiça. Fechou?